Bem, me passaram o tema do dualismo para que eu pudesse tratar nessa noite com vocês. E então, pensando sobre o dualismo, eu decidi compartilhar com vocês parte daquela reflexão que eu tenho feito. Não é uma coisa totalmente fechada ainda estou no processo de tentar entender tudo isso, de poder juntar ponta com ponta, mas eu quero falar nessa noite sobre o dualismo e quero falar sobre o reino de Deus. Quero, nessa noite, trazer uma reflexão para vocês. Eu queria começar convidando você a abrir num texto muito conhecido, de Isaías capítulo 6. Você trouxe a Bíblia, né, gente? Trouxe ou não trouxe? Aprendi na MPC, quando eu era novíssimo convertido, uma musiquinha que dizia assim, crente que guarda a Bíblia na gaveta, vai direto para o inferno bater papo com capeta. Nem que seja no celular aí, hein? Isaías 6. O texto é muito conhecido. O texto diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, a aba de sua veste enchia o templo. Essa é a visão que Isaías tem. Ele vê o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Somente esses 3 primeiros versículos, nós vamos olhar vários outros textos, mas quero começar por aqui, né? Essa imagem de Isaías 6 é o retrato da compreensão de muitos, inclusive cristãos, que têm essa visão acerca do poder e do domínio de Deus no mundo presente. Isaías 6, o profeta vai ao templo e ele tem uma visão. Qual que é a visão que o profeta tem? O templo está cheio da glória de Deus. Percebe isso no versículo 1? O Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da veste enchendo o templo. No entanto, os serafins aparecem, voando, diz o texto. Eles tinham 6 asas, cobriam o rosto, cobriam os pés, voavam, e eles proclamavam uns aos outros. O que os serafins proclamavam uns aos outros? A terra inteira está cheia da sua glória. Perceba aqui uma diferença de visão acerca de Deus. Eu entendo que muita gente da igreja nos dias de hoje tem uma visão como a visão de Isaías. Enquanto que o Senhor tem nos desafiado a termos a visão dos serafins. O que significa isso? Enquanto Isaías via uma glória de Deus que enchia e tomava o templo, os serafins que voavam diziam: não, você está equivocado, Isaías. A glória de Deus não enche, não é só o espaço religioso, mas a glória de Deus é uma glória que se estende sobre todo mundo. Essa imagem de Isaías 6 é o retrato da compreensão que muitos, inclusive cristãos, têm acerca do poder e do domínio de Deus. Gente que restringe o poder de Deus àquilo que acontece nas 4 paredes da igreja, no âmbito da religião. No entanto, a palavra de Deus nos diz: grande é o seu nome em toda a terra. Lembra do Salmo 19? Os céus proclamam, vamos lá, gente, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento, as obras das suas mãos. Salmo 19, um salmo maravilhoso, que fala de uma revelação natural e de uma revelação especial, de uma revelação através da criação, ou seja, a própria criação revela a existência de um Deus poderoso, Senhor sobre tudo e todo, Criador de todas as coisas, e ao mesmo tempo, um salmo que nos apresenta a palavra, que é a revelação de Deus a nós. O que é o dualismo? Em outras palavras, o dualismo é isso. É uma cosmovisão dividida, segundo Brian Walsh. É uma cosmovisão que separa a realidade em 2 categorias distintas fundamentalmente. Ou seja, coloca a vida bipartida entre uma realidade santa e uma realidade profana. Entre uma realidade sagrada e uma realidade secular. O dualismo é uma maneira de ver o mundo como se a realidade estivesse rasgada em 2 partes. 2 tipos de reino,
dois domínios, portanto, dois reis e senhores. De um lado, o domínio de Deus, o domínio divino. O Deus que está sentado no trono e que enche a glória do seu templo, com a sua glória o templo. Mas lá fora não. Lá fora não, lá fora é outro domínio. Lá fora tem uma outra esfera dominada por uma outra realidade não divina. E nós percebemos que isso tem marcado muitos cristãos, não somente dos nossos dias, mas desde o nascedouro da igreja cristã, da igreja primitiva. Gente que fica vivendo entre a realidade secular e a realidade profana. Algumas coisas que você faz para o Senhor são atividades seculares, como, por exemplo, ir para a escola. Enquanto que outras realidades, como, por exemplo, participar da reunião de oração lá da igreja, participar de um congresso, do encontro como esse, são realidades, então, que já tem algo de espiritual, como se as outras não tivessem. Gente que vai vivendo debaixo dessa dicotomia da vida, desse dualismo, e eu quero dizer para você, um dualismo que tem adoecido muitas pessoas e muitas igrejas. Onde é que esse pensamento tem o seu nascedouro? O dualismo já é bandeira de luta dos tempos antigos da igreja, desde o tempo da igreja primitiva. Os pais da igreja já lutavam para se posicionar o ponto de vista cristão perante a filosofia do platonismo. Para o platonismo, a matéria é má. Tudo que é matéria é algo ruim, é mal. Deus, que é bom, Deus que é espírito, Deus não podia lidar com essa matéria. Então os platonistas, eles criaram a ideia do demiurgo. É como se Deus tivesse criado alguém com características divinas, que trazia o caráter de Deus, mas que não era Deus. O demiurgo é algo que é menor que Deus, mas é maior do que a matéria, e funciona aí como um tipo de mediador entre Deus e a criação. O demiurgo vem para fazer aquilo que Deus não pode fazer, que é lidar com a matéria. João lutou contra esse tipo de ideia, contra esse tipo de pensamento. Ensinamentos falsos, inclusive, você encontra lá nas cartas de João, em que esses ensinamentos falsos diziam que Jesus não tinha vindo em carne, lembra disso? Por que ele está querendo dizer isso? Porque algumas pessoas estavam pregando exatamente esse tipo de mensagem. Jesus nunca se encarnou. Jesus é espírito, porque Deus, que é espírito, não pode se encarnar. Porque se encarna, deixa de ser Deus. Porque a matéria, ela é essencialmente má. Segundo esses homens, a encarnação é algo impossível de acontecer. João lutou contra esse tipo, dizendo que, inclusive, esse era o espírito do anticristo, aquele que nega que Jesus veio em carne. O platonismo, dentro do cristianismo, gerou o que nós estamos chamando nessa noite, e tem sido chamado por vários autores, como dualismo. Ou seja, uma esfera material que Deus não pode entrar, uma área que Deus não tem domínio, por isso, então, pertence a outra realidade. O que pertence a Deus é a realidade espiritual, é a realidade do espírito, é aquilo que nós realizamos dentro dos âmbitos das comunidades, das igrejas. O que está do lado de fora, Deus não pode lidar com isso. Por isso é que nós muitas vezes conseguimos nos emocionar com as expressões de adoração, mas tropeçamos ao não conseguir ver o complexo senhorio de Deus sobre todas as coisas. E a partir dessa ideia é que a gente consegue entender a origem de tantas ações e pensamentos da igreja, ainda em nossos dias, com imensas dificuldades em lidar com as questões do mundo, com as questões ditas, vou colocar entre aspas, seculares, coisas, entre aspas, da carne, da matéria. Depois da gente entender isso, é que nós conseguir compreender um pouco o porquê que evangelização é tida por muitos grupos dentro da igreja cristã como salvação de almas. Porque a salvação, a evangelização não tem nada a ver com a carne, mas com a alma. Porque o que importa é a alma ser salva. Porque a carne, dane-se. É por isso que nós percebemos,
dentro das manifestações da igreja, essa necessidade que a igreja tem hoje de criar espaço separado para a manifestação das expressões cristãs mais diversas nas áreas das artes, do entretenimento, do conhecimento, de maneira completamente separada do mundo. Eu estudei na faculdade, fiz meu curso de jornalismo e fiz também o curso de missiologia. É engraçado, estudar antropologia dentro de uma escola de missões e estudar antropologia dentro de uma faculdade da federal. Parece estar conversando outras coisas. No parte de os mesmos fundamentos, as leituras não são comuns, porque parece que não é possível dialogar uma coisa com a outra. Como nos relacionamos com o que está fora do campo da religião? Você já parou para pensar sobre isso? Nós, na igreja, hoje criamos uma esfera paralela. Inclusive, o mercado gospel não é outra coisa senão uma das manifestações mais explícitas e concretas do dualismo da igreja. Precisamos ouvir funk, mas não dá para ouvir o funk lá de fora, porque o funk lá de fora é profano. Então vamos criar o funk sagrado. E aí a gente cria debaixo de uma legenda aí chamada gospel, que na verdade é um mercado tão perverso quanto o mercado de fora da igreja, ou talvez mais perverso, porque faz em nome de Deus. É uma lógica muito estranha, que não consegue perceber o senhorio de Cristo para fora das nossas ações eclesiásticas. O dualismo não consegue ver a mão de Deus na sociedade, não consegue ver a beleza da mão de Deus fora dos ambientes da igreja. Kuyper, um cara calvinista, convicto, um holandês, ele disse no passado: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Todas as coisas são do Senhor. Não tem nada que é do diabo, do capeta, do cão, do quenga, não há. Todas as coisas foram criadas pelas mãos do Altíssimo. É verdade que parte da criação está degenerada, caiu, foi afetada pelo pecado. Mas não necessariamente essas coisas pertencem ao reino das trevas. Obviamente que essa compreensão equivocada da fé vai marcar de maneira negativa a nossa ação como igreja. Se nós tivermos uma compreensão errada acerca do reino de Deus, da pessoa de Jesus, da obra do Senhor, da soberania de Deus no mundo, certamente a missão da igreja será igualmente equivocada. Como então lutar contra esse evangelho que não é o evangelho de Cristo, mas é o evangelho da dualidade? Segundo Gálatas capítulo 1, um outro evangelho. Eu entendo que existem várias formas de a gente lutar contra isso, mas eu quero trazer nessa noite a compreensão do significado do reino de Deus em contraposição à ideia desses dois reinos, ou dois mundos, ou duas realidades que eu mencionei até agora, que o dualismo acaba trazendo para a gente como proposta e que muitos de nós aceitamos numa boa. Para isso eu gostaria de convidar você a abrir comigo em Mateus capítulo 13, a partir do verso 31. Mateus 13, 31 a 33, depois versos 44 a 52. Diz assim o texto: E contou-lhes outra parábola: o reino dos céus é como um grão de mostarda que o homem plantou em seu campo. Embora seja menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Contou-lhes ainda outra parábola: o reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Versículos 44 em diante. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. 45. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrado uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. 47.
O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia, então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Até o versículo 52, então perguntou Jesus, vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse, por isso todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Que vence é reino de Deus. Vamos puxar primeiramente alguns conceitos que a gente tem visto através de alguns autores. Eu gostaria de citar aqui uma pessoa que eu tenho profunda admiração, que é o René Padilha, um teólogo latino-americano. Ele diz que o reino de Deus é uma realidade presente e, ao mesmo tempo, uma promessa que será cumprida no futuro. Segundo René Padilha, o reino de Deus não somente está entre nós e virá de modo que esperamos o seu advento. Ou seja, é o que disse Oscar Cullmann, o reino de Deus já foi inaugurado em Jesus Cristo. Nós já vivemos a realidade do reino. Mas o reino de Deus ainda não está na sua plenitude, ele virá. Por isso vivemos essa tensão entre o já e o ainda não. Com Jesus nós passamos a ver os sinais visíveis do reino de Deus, anunciado pelos profetas do Velho Testamento, se manifestando entre os homens. Curas, libertações, o evangelho da salvação sendo proclamado aos povos. As obras que Jesus realizou continuam ainda sendo realizadas ao redor do mundo pela Igreja de Deus, movida pelo poder do Espírito Santo, cumprindo exatamente João capítulo 20, versículo 21. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O reino de Deus nos traz um indicativo de que se é reino, então existe rei. É óbvio, né? Se é reino, tem um rei. Se existe rei, existe governo. Se existe governo, existem aqueles que vivem debaixo desse governo e que são, portanto, súditos do rei. O rei protege, guarda os seus servos, mas ao mesmo tempo o rei manda, e o servo que tem juízo obedece. Quem não obedece, não está, portanto, debaixo do governo. É um rebelde que se rebela contra o reinado desse rei e, portanto, não se sujeita ao reino. O reino de Deus é esse poder dinâmico de Deus, diz René Padilha, que se torna visível por meio dos sinais concretos que mostram que Jesus é o Messias. É uma nova realidade que entrou no centro da história e que afeta a vida humana, não somente do ponto de vista moral e espiritual, mas também física e psicologicamente, material e socialmente. Ou seja, o reino de Deus é algo que se manifesta de maneira concreta, dentro e fora. É uma realidade que está presente dentro, quando eu digo dentro do contexto da igreja, do povo do Senhor, mas que se manifesta fora por meio da igreja que vive fora. É interessante esse texto que nós lemos de Mateus, porque Mateus traz uma sequência de parábolas, 7 parábolas ao todo, não sei quantos prestaram atenção, formando uma unidade compacta e homogênea. 7 parábolas que apresentam o reino de Deus. Primeira parábola, versículos 18 e 19, nós não lemos, mas fala do semeador que sai a semear, a semeadura da mensagem do reino. A segunda parábola está aí no versículo 24, a parábola do joio e do trigo. A terceira parábola, versículo 31, que é a parábola do grão de mostarda. No versículo 33, nós encontramos a quarta parábola do fermento. A quinta parábola está no versículo 44, que é o tesouro escondido no campo. Está vendo aí? Está percebendo? A sexta parábola está no versículo 45, o negociante de pedras preciosas. E a sétima parábola, a rede lançada no mar, versículo 47. A gente podia extrair dessas parábolas inúmeros ensinamentos preciosos sobre o reino de Deus. No entanto, hoje, pensando sobre esse tema que nós estamos abordando, eu gostaria de olhar para 3 realidades bem específicas apontadas por Jesus sobre o reino de Deus, para que nós possamos nos convencer dessa realidade. A primeira delas, presta atenção, o reino de Deus não está estagnado.
O reino de Deus, ele não está restrito ao arraial religioso. O reino de Deus, ele não está restrito ao espaço geográfico eclesiástico. O reino de Deus não está estagnado, o reino de Deus cresce. Cresce tanto para fora, como cresce para dentro. Cresce tanto exteriormente, quanto cresce interiormente. O reino de Deus, inaugurado em Jesus, não está limitado, como alguns pensam, pelos poderes das trevas, como se o outro reino ameaçasse o reino de Deus, impedindo-o de avançar. Não é assim. Numa das últimas viagens que eu fiz aos Estados Unidos, um pastor amigo me recebeu na sua casa, e ele foi me levar para uma outra localidade. Aí, de repente, ele passou de frente a um enorme prédio no centro de Newark, com os seguintes dizeres, todo o tamanho, prédio gigantesco, vende-se. E o pastor que me acompanhava, ele parou o carro e disse, está vendo esse enorme edifício? Aqui, antigamente, funcionava a primeira igreja presbiteriana de Newark. A igreja diminuiu tanto que hoje os poucos membros idosos não conseguem mais pagar as despesas de ter um prédio desse porte funcionando nessa localidade da cidade. Eu fiquei sabendo depois que somente naquela região, que é aonde surgiu o presbiterianismo norte-americano, onde a igreja reformada teve o seu nascedouro, aquela região da Nova Inglaterra, 8 igrejas já tinham fechado as suas portas. A gente olha para isso, a gente às vezes faz alguma viagem aí, porque hoje tem muita promoção, vai para a Europa, né, dá uma andada pelas ruas, por exemplo, passando nas ruas de Edimburgo, cidade de John Knox. Eu fui visitar a casa de John Knox, cheguei lá, aquele negócio hoje, você vai na casa de John Knox, que é um dos pilares, né, da igreja reformada, da igreja presbiteriana, você vai na casa do cara, sabe o que eles estão vendendo? Objetos assim de duendes, de nova era, lá na recepção da casa de John Knox. Passamos de frente a algumas igrejas, antigas igrejas, que hoje se transformaram em bares. E hoje a gente pensa, olha para tudo isso e pensa, olha, o reino de Deus está ameaçado. Mas não é isso que Jesus está dizendo na parábola. Jesus está dizendo que o reino de Deus cresce. O reino de Deus cresce em todas as direções. E o reino de Deus continuará continuará crescendo, desculpe-me, até a chegada definitiva do reino de Deus com a volta de Jesus. O reino de Deus não se apagará, é isso que a parábola está nos dizendo. A parábola da semente mostarda nos fala de um crescimento exterior do reino. Uma pequenina semente, a menor das sementes, que se transforma em árvore. A menor das sementes das hortaliças que, uma vez lançada na terra, pode gerar árvore de até 3 a 5 metros de altura e abrigar nos seus ramos aves que a procuram para fazer ninhos. Assim é o reino de Deus. O reino que se estende e acolhe. O reino que abriga e aninha, que oferece descanso, que oferece segurança. O reino de Deus, gente, ele não está ameaçado. O reino de Deus se estende num milagre incrível. A parábola do fermento já nos fala de um crescimento diferente. Lembra? A mulher pega um pouco de fermento, mistura com a grande quantidade de farinha, coloca o fermento dentro da massa, e numa revolução silenciosa, o fermento age e vai transformando aquela massa, levedando tudo aquilo pouco a pouco. Uma grande quantidade de massa, provavelmente 30 quilos de farinha, que é totalmente afetada por um pequeno punhado de fermento. Um reino que cresce e muda o panorama, a realidade. Eu quero que você saia daqui nessa noite, entendendo o que Jesus está nos dizendo. O reino não está morto. Nós podemos ver o reino agindo aqui e ali, por meio da presença da igreja institucional ou não na sociedade. É muito certo que algumas das igrejas institucionais que não estão de acordo com os valores do reino, não podemos dizer que sejam agentes do reino.
essas, por si só, o Senhor se encarregará delas. Mas o reino de Deus está presente entre nós, e o reino age e se estende. O reino não está presente apenas dentro dos espaços eclesiásticos. O reino de Deus se manifesta através dos súditos do reino, dos servos de Cristo Jesus, que estão espalhados pela sociedade como um todo, manifestando sinais do reino de Deus aqui e ali, na educação, no ensino, nas artes, na cultura, na TV, no rádio, na medicina. O reino de Deus cresce. Segundo, a parábola nos ensina que o reino de Deus está ativo. E porque está ativo, exige de nós uma postura diante dele. Não dá para reconhecer o reino de Deus e não nos posicionarmos diante do reino de Deus. É preciso reconhecer o reino e nós precisamos nos posicionar diante do reino. É isso que nos diz a parábola do tesouro escondido. Lembram aí como é que foi a história que Jesus nos contou? O reino dos céus é um tesouro escondido no campo. Um homem, a gente não sabe por qual razão, ele vai cavar e descobre um tesouro, quando ele vai cavar. Ele não sabia que o tesouro estava ali, mas ele vai cavar e descobre o tesouro. O que ele faz? Talvez ele tivesse arrendado aquela terra, porque ele não trabalharia numa terra que não fosse dele, mas talvez ele arrendou, e ele é ético, provavelmente, a ponto de não retirar o tesouro de uma terra que não lhe pertence. O que ele faz então? Ele procura o dono, compra a terra e, por conseguinte, ele fica com o tesouro. Só que a terra não é barata, gente. A terra tem um valor alto. E para comprar a terra, o que aquele homem faz? Vende tudo o que tem para comprar aquele terreno, porque aquele terreno possui o tesouro. Se o reino de Deus é como o tesouro, então o que Jesus está nos dizendo é que nós precisamos reconhecê-lo como tesouro de grande valor. Devemos desejar o reino de Deus com todas as nossas forças e precisamos estar dispostos a nos abdicar de todo e qualquer outro bem ou valor da nossa vida em favor do tesouro maior que é o reino de Deus. Não dá para ter outro amor, porque o tesouro exige que abramos mão de tudo o que para nós é extremamente precioso, porque ele é o bem maior. Para termos aquele tesouro, precisamos abrir mão de tudo o que é precioso para nós em favor do bem maior, e é necessário uma escolha. Mas Jesus nos diz, por outro lado, que a parábola do negociante que procura pérolas preciosas. Na parábola anterior, o reino de Deus é o quê? Um reino é o tesouro escondido. O homem encontra o tesouro e abdica de tudo em favor daquela terra, daquele tesouro. Agora, nessa outra parábola, o reino de Deus é como o quê? É como o quê? Não. Cara, no dia que esse negócio caiu diante de mim, eu fiquei, caramba, eu estava interpretando completamente a parábola errada. Porque o texto bíblico nos diz que agora o reino é como um negociante. É como o negociante. Dá uma olhada aí, versículo 45. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. O reino aqui não é a pérola. O reino aqui é o negociante. O negociante que procura pérolas preciosas e quando encontra, vende o que tem e a compra. Na anterior, é o homem quem procura o reino, mas agora é o reino quem procura. O texto sugere aqui, é que nós abraçamos o reino de Deus, mas por outro lado, o reino de Deus nos abraça. O reino de Deus é precioso para os súditos do rei, e os súditos do rei são preciosos para o rei, para o reino. Ou em outras palavras, eu amo o Senhor e o seu reino, e me entrego inteiramente por ele, disponho tudo o que
tenho em troca do Senhor, do seu reino, porque é o bem mais precioso. Mas, por outro lado, o rei acolhe seus súditos como pérola de grande valor, e para resgatá-los, oferece o que tem de mais precioso. E o que foi que o pai ofereceu de mais precioso? O filho. Compra-nos com o sangue do seu filho. Não sou eu quem procura o reino. Primeira parábola, o reino está escondido. O cabra vai cavucar a terra, descobre o tesouro. Ele não está procurando o tesouro, ele está cavucando a terra. Mas ele encontra. O tesouro é revelado. E uma vez que me é revelado, eu troco tudo por ele. No entanto, na outra parábola, Deus me procura e Deus me acha. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, nos diz João capítulo 4. E o seu Filho é o preço para nos resgatar. Nós precisamos reconhecer o grande amor de Deus por nós. E devemos nos render a Ele, ao seu reino, como leais servos. Não dá para viver no mundo de hoje, dividido entre dois senhores. Nós precisamos ser fiéis ao reino, e ao Senhor do reino, ao Rei, porque Ele é fiel a nós. Você consegue compreender essa dimensão? Não dá para viver a dualidade. Ela não bate com a proposta que o Senhor traz acerca do seu reino. Terceiro e último. O reino de Deus não cresce somente para dentro e para fora. Ele não somente escolhe e é escolhido, mas em terceiro e último, o reino de Deus faz distinção entre uns e outros. Nós encontramos essa verdade na parábola da rede lançada ao mar. Os pescadores lançam a rede e eles pegam muito peixe a ponto das redes ficarem bastante cheias. Então eles arrastam as redes para a praia e lá, como é de praxe, selecionam os peixes bons dos peixes ruins. Aqueles que têm valor comercial ou servem para o sustento da casa, vão para a cesta. Os que não servem para nada são jogados aonde? Recolhidos de volta ao mar. Aqui, o reino de Deus é rede. Quem seleciona não são os pastores, conforme nos diz aí Jesus explicando a parábola. Quem seleciona são os anjos de Deus. Diz o texto que todos estavam ali, na mesma rede, o reino, mas os anjos vieram para separar perversos de justos. Essa é a mesma ideia que aparece na parábola do joio e do trigo. O joio cresce no meio do trigo. É impossível perceber quem é e quem é quem, até que os pendões brotem e os frutos apareçam. O reino de Deus é como um homem que semeia boa semente, mas o inimigo semente de noite o joio. Não tem como tirar um e deixar o outro. Isso não nos compete. É coisa para ser resolvida no dia da colheita, novamente pelos anjos. Jacques Ellul, ele nos diz que o cristão está no mundo. E o cristão deve permanecer aí no mundo. O cristão não é feito para separar-se do mundo, para colocar-se à parte do mundo, como algumas tradições cristãs já fizeram no passado, se esquivando do mundo e vivendo em guetos distanciados. Essa separação é o ato de Deus no final dos tempos, quando Ele toma o bom grão e rejeita o daninho. Porém, não é o homem jamais quem decidirá essa eleição. No reino, nós veremos por vezes sinais do antirreino. Parece com a semente lançada pelo reino, mas não é a semente do reino. Ela foi lançada pelo inimigo do reino, mas vai chegar o dia em que haverá separação entre um e outro. Chegará o dia em que os peixes impróprios
serão separados dos apropriados. O dia em que os perversos serão separados dos justos. Enquanto isso, o que compete a você, a mim, é semear a palavra, proclamar o reino e conviver, deixando que o Rei mesmo nos dê graça para convivermos nessa face dúbia que muitas vezes se manifesta dentro da própria igreja. O que compete a nós é semear o reino, viver o reino, proclamar o reino, viver intensamente esse reino, de maneira apaixonada, dedicada, como o bem mais precioso, anunciando ao mundo Jesus, o Senhor, não de forma dualista, dicotômica, como se as coisas que eu faço fora da igreja sejam de menor valor do que as que realizo aqui. Mas entendendo que o Senhor, Ele reina sobre toda a minha vida, e sua glória e sua soberania está sobre toda a terra, em todas as áreas, para que possamos então assim manifestar o amor e a salvação de Jesus ao mundo. Por isso, gente, eu tenho cada vez mais convicção de que a solução para os momentos complicados que nós estamos vivendo no nosso país e no mundo passa, obviamente, por uma responsabilidade direta, um compromisso sério da igreja com o reino de Deus. Não significa que a igreja atuando na sociedade, ela transformará e fará do mundo o céu, como creem algumas linhas teológicas. Isso não é a palavra, não é o Evangelho, não nos dá autoridade para dizer isso. Mas nós devemos manifestar ao mundo os sinais do reino, por meio de uma igreja que vive, proclama, de maneira íntegra e coerente, a realidade do reino de Deus. Não debaixo de um dualismo que faz uma separação entre uma coisa e outra, mas de maneira apaixonada, numa integralidade, numa espiritualidade integral que glorifique o nome do Senhor. Que Ele nos abençoe, que Ele tenha misericórdia de nós, e que Ele nos ajude a entender essas coisas que vão no contrafluxo do pensamento comum evangélico nos dias de hoje em nosso país. Que Deus tenha misericórdia. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado por esse tempo de reflexão. Oro para que o Espírito Santo mesmo aplique em nossas vidas e nos ajude a entender essas questões. Que queremos viver para a Tua glória, queremos acreditar no Teu reino, queremos investir no Teu reino, o melhor de nossas forças, porque amamos o Senhor, porque amamos o Teu reino, sem olhar para o lado, sem estar aí em busca de querer condenar ou dizer quem é trigo e quem é joio, sem nós mesmos fazermos a separação do que é peixe impróprio do peixe não apropriado. Nós queremos estar aqui diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude a viver de forma íntegra para a glória do Teu nome. Que o Senhor nos ajude a viver o Evangelho do Reino no mundo de hoje. Tem misericórdia de nós, ajuda-nos, é o nosso pedido, em nome do Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe.